vez nós estamos na casa do Senhor, agradecendo a Deus a alegria e o privilégio de poder compartilhar esses momentos, né? Então essa é a questão da nossa vida cristã, compartilhar os momentos da vida. Como nós não podemos viver nas casas uns dos outros todo o tempo e o tempo todo, então a gente tem que se reunir num lugar, num prédio, e isso é reunião ou assembleia de uma igreja, aonde a gente se encontra, onde a gente se reúne para adorar aquele ao qual nós professamos um dia ser o nosso Deus, Pai e Salvador, aonde a gente se reúne para ser trabalhado, instruído, movido o coração, a não somente ouvir as palavras, mas também obedecer elas. Então isso é um motivo para nós de alegria, de bênção mesmo, para a nossa vida, para a transformação do nosso ser. Para sermos então ali transformados conforme o propósito eterno que foi proposto em Cristo Jesus para nós. Então é uma alegria nós estarmos na casa de Deus, é uma alegria a gente cantar hinos, louvores, ter as nossas orações, trabalhar mesmo a nossa vida. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Vamos fazer uma leitura do versículo 1 ao versículo 4. Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. E aí nós vamos meditar e trabalhar mesmo nessa palavra eterna de Deus ao nosso coração. E aí você diz assim: não, mas já conheço essa passagem. Muito bem, que bom. Você conhece. Se você já aprendeu tudo que ela tem para ensinar, então parabéns para você. Você já alcançou a plenitude de Cristo, pelo menos nessa passagem da Bíblia. Mas vamos ler lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E ele é um dos biógrafos inspirados por Deus, pelo Pai, a escrever sobre a pessoa e a obra de Cristo Jesus. Apresentou Jesus como o Verbo que estava com Deus, o Verbo que era Deus, então a pessoa do Deus encarnado, o Deus humano, o Deus que se fez carne. Enquanto o homem quer ser Deus, Deus veio a ser homem. Enquanto o homem quer ser elevado nas alturas e ser o excelso e o sublime, Deus, ele desce da sua glória, ele se abdica de todo o seu poder, glória e graça, ele se faz menor, como diz o livro de Hebreus, menor em poder do que os anjos. E ele desce a este mundo. Então você vai vendo como é contrário os nossos pensamentos, ao ponto que nós queremos ser Deus, e Deus quer ser homem, e se fez homem, para que nós pudéssemos conhecer na sua natureza, na sua pessoa, e como um homem, e como um filho, e como um ser humano que Deus criou, deveria ser. Enquanto nós queremos o poder de Deus, para que todas as coisas sejam subjugadas a nós, Deus, ele vem nos ensinar a quem ele ama. Então Deus ama pessoas, Deus ama a alma. Enquanto nós estamos amando coisas, enquanto nós estamos querendo nos empoderar do poder de Deus, para que finalmente todas as coisas sejam subjugadas a nós, Deus está descendo, e Deus desceu a este mundo, Deus, ele se abaixou, para que pudesse, meus irmãos, nos salvar, e amar aquilo que ele ama, almas. E João é o que escreve sobre Jesus, o Verbo, versículo 14, e ele diz aqui no princípio do versículo 14, e o Verbo se fez, esse Deus se fez carne. Mas nós não temos somente esse biógrafo nas Escrituras, nós temos também o Mateus. O Mateus também inspirado, escreveu sobre Jesus,
Mas ele traz agora o Mateus traz lá na sua genealogia um vínculo de Jesus com Abraão. Então ele diz lá que Jesus é filho de Davi, filho de Abraão. Então Jesus, para João, na sua biografia, Jesus é filho de Deus, Jesus é o Deus encarnado, Jesus é a pessoa de Deus, o Filho amado encarnado neste mundo, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne. Quando Mateus, o biógrafo, traz sobre a pessoa de Jesus, ele diz que Jesus é filho de Davi, filho de Abraão. Quando Lucas, aquele que traz lá na sua genealogia, ele diz que Jesus é filho de Adão. Lá no capítulo 3 de Lucas, e versículo 38, ele diz lá que Jesus é filho de Adão. Então Jesus, na sua pessoa e na sua obra, escrita por João, escrita por Mateus, escrita por Lucas, ele nos traz o entendimento de que Jesus, ele representa e ele é filho da humanidade. Jesus precisou de um ventre, Jesus precisou nascer como criança, Jesus precisou crescer como criança. Então quando ele diz lá, Lucas diz que Jesus é filho de Adão, então traz que Jesus é descendente da humanidade, ele é o descendente da mulher, lá em Gênesis capítulo 3. Quando Mateus fala do vínculo de Jesus com Abraão, Mateus ele diz que Jesus ele pertence a um povo, uma nação, uma história milenar. Uma história, lógico, que não começou no tempo, começou na eternidade, mas ela veio ser apresentada no tempo, quando Deus cria um povo, o povo hebreu. E aí ele diz, Jesus é filho de Abraão. E quando João se manifesta a escrever sobre Jesus, ele diz que Jesus é o Filho de Deus. Então Jesus é filho da humanidade, Jesus é filho de um povo e Jesus é filho de Deus. Ou seja, Jesus ele é a solução, Jesus ele é a resposta, Jesus ele é aquilo que Deus o Pai, a família Deus, tinha na sua mente e colocou ela em prática, na plenitude, em Jesus, como o homem descendente da humanidade, o homem descendente de um povo, e o homem que é o Deus encarnado, como o homem ou a humanidade, como Deus queria que fosse. Então Jesus ele é a resposta, e ele é a resposta para quê? Ele é a resposta para a condição humana. E quando você pensa na condição humana, a condição humana nós deveríamos então pensar o quê? Bom, vamos lá, o homem é bom, o homem é mau, o homem é ambíguo, ou seja, ele é bom e mau. O homem era bom e aí de repente ele foi se corrompendo e ficou mal. O homem é bom e mau, ou o homem ele é mau mesmo. E quando as escrituras dizem que o homem, e creio que o homem é mau, porque aquilo que habitou no nosso representante, porque o nosso representante Adão, o representante da humanidade, e Jesus é filho de Adão, como representante da humanidade. Então quando você chega lá no Adão, o Adão, lá no livro de Gênesis, no capítulo 5 e versículo 3, a Bíblia diz que Adão teve filhos segundo a sua imagem e a sua semelhança. Agora o Adão está produzindo filhos à imagem e semelhança dele mesmo. Agora um Adão caído. E quando nós pensamos nisso, nessa questão da condição humana, da condição do homem, para que ele possa chegar a essa semelhança, a essa imagem de Cristo Jesus, nessa caminhada mesmo, meus irmãos. Então nós temos que definir se o homem é bom, se o homem é mau, se o homem é ambíguo, ele é bom e mau, mas nós cremos que o homem é mau. E quando nós cremos que o homem é mau, nós não estamos dizendo que o homem só produz maldade, que ele só faz o que é mau. Quando Jesus foi falar com os homens, ele disse assim: vocês
que são maus, vocês sabem fazer boas coisas aos seus filhos. Então o homem, como a questão dele de mal, ele sabe fazer boas coisas aos filhos. Então o homem não é mau porque ele é um poço de maldade e dele só sai o mal. Não, o homem é mau porque ele não consegue resistir ao mal. Ele não consegue ter um enfrentamento com o mal. Por isso que Jesus ensinou os discípulos a orar. Por isso que Ele nos ensina a orar. Nos livra do quê? Do mal. Não nos deixe cair em tentação. Então, meus amados irmãos, o homem não é mau porque só sai maldade dele. O homem é mau porque ele não resiste ao pecado. Ele não resiste ao mal. E mesmo ele sabendo, mesmo estando ali dentro do seu coração, mesmo que ele saiba o que é mal e que tem que deixar de praticar o mal, mesmo que ele saiba que está fazendo o mal e tem que parar, ele ainda assim continua. Olha só que interessante. Então o homem não é mau porque ele é mau continuamente, sempre, só sai dele maldade. Ele é mau porque ele não resiste ao mal. Ele sabe o que ele está fazendo é mal, mas ele continua fazendo. Ele sabe que aquilo que ele está fazendo é mal para os outros, mas ele continua fazendo. Ele sabe que aquilo que ele está fazendo de mal vai sair mal para ele mesmo. Ele está odiando as pessoas, cheio de amargura, entregue aos vícios deste mundo, a toda a imundícia deste mundo, mas ele continua fazendo. A publicidade anuncia: se beber, não dirige. E quantas pessoas morrem? Você pode colocar o bafômetro, você pode fazer o que for. Continua morrendo. Continua matando. Continua se envenenando. Continua guardando tudo no coração. A malignidade, a maldade, a raiz de amargura. Porque ele não resiste ao mal. Então essa é a condição humana. E aí nós vamos produzindo filhos, e se você não tem a imagem de Cristo, você vai produzindo filhos, a imagem sua, eles vão se parecer com você, e não adianta a gente falar que não é. Então, de fato, meus irmãos, o homem não resiste ao mal. Abra sua Bíblia no Salmo 51. Salmo 51, o Salmo de Davi. O Davi declara para a gente no Salmo, para nós aqui, no Salmo 51, no versículo 3. Olha só o que ele diz, Salmo de Davi, Salmo 51, versículo 3. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre, e ele não resiste ao pecado, ele não resiste ao mal. Então o pecado está diante dele todos os dias. Eu conheço as minhas transgressões, eu sei o que eu estou fazendo de errado, eu sei que eu não estou ouvindo a Deus, eu sei que eu estou fazendo tudo errado, mas eu continuo, porque o pecado ele está diante de mim. Eu conheço as minhas transgressões. Então essa é a declaração da verdade do coração, da condição humana. Nós somos escravos do pecado. A pessoa pensa que igreja escraviza ele. Não, igreja liberta você. Cristo liberta você. Só que você não entendeu isso ainda. Que você é escravo do mundo. Você é escravo de um copo. Você é escravo da avareza. Você é escravo de você mesmo. Porque você é um amante de si mesmo. Um egoísmo, um egocentrismo. Porque todas as vezes que você tem que tomar uma decisão por Deus e por você, você toma sempre por você. Todas as vezes que você tem que tomar uma decisão para Deus e para você, você sempre vai tomar uma decisão por você. Isso é egoísmo, é egocentrismo, isso é condição humana. Então o salmista Davi, ele diz: o pecado está diante de mim. Jesus, ele diz que os homens são escravos do pecado. As pessoas sempre tomam decisão não para Deus. Pode perceber isso, irmão. O dia que elas tiverem que fazer uma escolha por eles, por elas e por Deus,
eles vão sempre fazer uma escolha por eles, porque é escolha e não decisão. É por isso que é tão difícil, é esse confronto. Você saber que está fazendo mal, e você sabe. Você fazer o mal e continuar fazendo, realizando, vivendo assim. Abra sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 1. Vá lá no Novo Testamento agora, por favor. Tiago, capítulo 1, versículo 14. E por isso então que Jesus nos ensinou a oração. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Porque nós não resistimos o mal, nós não resistimos a maldade. O pecado que está diante de mim, eu conheço as minhas transgressões. E essa é a condição humana, essa é a condição que derivou de nosso pai Adão e de nossa mãe Eva. Tiago, capítulo 1, versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então nós somos atraídos, nós somos seduzidos pelo mal, e o mal nos atrai, nos seduz e nos mata. Quando nós pensamos nessa questão, meus irmãos, de mal, de bem e mal, nós então logo somos arremetidos àquilo que Deus instituiu lá no Éden. Deus criou um jardim no Éden. E nós achamos que todo o problema do Éden era a árvore do conhecimento do bem e do mal, que só tinha essa árvore lá no Éden. Então essa questão do bem e o mal não foi toda a questão que tinha lá. Porque quando a Bíblia diz que o homem se apossou do fruto do bem e do mal, o homem estava dizendo para Deus que naquele momento ele estava tomando a prerrogativa da sua existência e que ele não precisava mais de Deus, que ele podia viver sem Deus, que ele podia existir sem Deus, que ele podia criar a sua própria vida sem Deus, que ele podia sair de Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis. Mas quando lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, a grande questão não era somente a árvore do bem e do mal, mas tinha uma outra árvore lá. Tinha uma outra árvore no jardim que Deus criou. Não tinha só a árvore do bem e do mal. E nós ficamos presos somente na árvore do bem e do mal. Capítulo 2, versículo 16 e versículo 17. E lhes deu esta ordem, Gênesis 2:16. E lhes deu esta ordem: e de toda árvore de jardim comerás livremente. Então qual era a outra árvore que tinha no jardim? Abra a sua Bíblia aí, leia o versículo 9 comigo, capítulo 2, versículo 9, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradável à vista e boa para alimento, e também a árvore do que, meu irmão? Da vida. Então lá no jardim tinha a árvore da vida, e dessa árvore o homem podia se alimentar livremente. Mas a questão então não era conhecimento de bem e mal, não é se eu ia conhecer o bem e dominar o mal. A questão não era entre bem e mal, a questão estava estabelecida da nossa vida, e está estabelecida entre vida e morte. Porque no final do versículo 17, Deus está dizendo que do fruto da árvore do bem e do mal vocês não comam, porque no dia em que vocês comerem, certamente morrereis. Então a questão não era bem e mal, a questão era vida e morte. A questão é vida e morte. A questão é que sem Deus o homem morreu. A questão é que sem Deus o homem passou a criar filhos à sua imagem e à sua semelhança. A questão sem Deus, meus irmãos, é a vida e a morte, é a imagem do Adão. O apóstolo Paulo diz que nós trouxemos a imagem do terreno.
O apóstolo Paulo, falando sobre a questão da ressurreição, ele diz assim: nós trouxemos a imagem do terreno, mas no dia que nós encontramos o celestial, o Cristo, o Adão, o segundo Adão, porque ele diz assim: o primeiro Adão era alma vivente, mas o segundo Adão é espírito vivificante. E o segundo Adão era Jesus, o Cristo, que também é filho de Adão, representando a humanidade, que também é filho de Abraão, representando um povo, e que é filho de Deus, ou seja, o homem na plenitude, como Deus queria que ele fosse, como Deus estabeleceu, como aquele que Deus criou e disse assim: agora vocês vão conhecer um homem segundo a minha imagem e segundo a minha semelhança, como ele é, Cristo, porque Cristo era a vida. E aí quando nós lemos lá no Evangelho de João, capítulo 1, ele era a vida dos homens, e nós estamos sempre nessa degola, nessa linha tênue entre a decisão pela vida e a decisão pela morte. Nesse caminho do discipulado, todo discípulo de Jesus tinha que escolher entre a vida e a morte. Jesus diz que a pessoa que está tentando se salvar, ele vai perder a sua. Se você está tentando salvar a sua vida neste mundo, você vai perder ela. Mas aquele que perder a sua vida, aquele que perder a sua vida por mim e pelo Evangelho, esse a achará. A palavra de Deus parece ser loucura aos nossos ouvidos e ao nosso coração. Na última noite da tempestade de Paulo no navio, o pessoal do navio colocou um bote lá do lado e falou: bom, hora que chegar a hora a gente pula no bote, vai embora. Paulo olhou para os soldados e disse: se eles saírem do barco, não vamos poder salvar eles. Mas o bote era a salvação, o bote era a esperança que eles tinham. E Paulo olhou para os soldados e disse assim: se eles saírem do navio, não podemos salvar eles. Eles vão ter que ficar no navio que não tem ninguém dominando ele, ele está entregue a ele mesmo. E como você fica num navio entregue a ele mesmo ali, numa tempestade, há mais de 14 dias, e a sua esperança era um bote, a sua esperança de fuga, a sua esperança de vida, porque nós temos esperança de salvar a vida, e não de perder ela. Por isso que a gente está sempre vivendo entre a questão de vida e morte. Caminhada com Jesus representa a vida e a entrega dela. A ceia do Senhor representa aquilo que Paulo nos ensinou. Eu vos entreguei o que recebi do Senhor, a vida. Então tudo está estabelecido entre vida e morte. E como nós vamos chegar nessa plenitude de homem, de humanidade, como Deus instituiu, tem propósito, para que cada um de nós sejamos assim. Como é que vai ser isso? Como que nós vamos fazer isso? Como que nós vamos vencer a morte? Como que nós vamos vencer o mal? 1 Coríntios capítulo 15. A vida cristã está estabelecida entre vida e morte. Se você pensa em salvar a sua vida, você vai perder ela. 1 Coríntios 15, versículo 58, 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como nós vamos vencer a morte agora? Nós temos a vitória sobre a morte. Cristo Jesus, Ele mesmo disse e deixou João relatado: eu sou a ressurreição e a vida. O apóstolo Paulo escreveu aos Efésios: fostes juntamente ressuscitados com Ele. Como nós vamos vencer a morte agora? Nós vamos vencer a morte por Cristo.
E graças a Deus que nós temos essa vitória em Cristo Jesus sobre a morte. Então a morte, ela não é mais aquela que nos aflige. A morte apenas é aquela que vai nos fazer chegar e voltar para a casa do nosso Pai. A morte é aquela que vai nos fazer vencer de uma vez por todas o corpo desta carne. A morte é aquela que vai nos esclarecer o fim daquilo que se desfaz e que volta ao pó, porque do pó veio. Então nós temos essa vitória em Cristo Jesus. Então em Cristo Jesus nós vamos vencer a morte. Mas já que nós somos lá da filiação de Adão, nós somos filhos da humanidade, como é que nós vamos chegar a ser agora filhos de Abraão? Abra a sua Bíblia em Gálatas capítulo 3. Vai um pouquinho para frente aí de 1º e 2º Coríntios, Gálatas capítulo 3. Como é que nós vamos chegar agora a ser filho de Abraão? Nós não somos judeus. E aí o apóstolo Paulo nos responde, Gálatas capítulo 3, versículo 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé que são filhos de Abraão. Então são os da fé. Quando você encontrou Cristo, quando Cristo venceu a morte na sua vida, você passou a ser filho de Abraão. Então agora você é representante da humanidade em Adão, você é representante de um povo que Deus está criando, não exatamente um povo judeu, mas um povo separado, um povo escolhido. E agora pela fé, você também é filho de Abraão, porque todos os da fé são filhos de Abraão. E aí você vai notando a semelhança que nós vamos chegando com Cristo Jesus. Cristo era filho de Adão, representando a sua humanidade. Cristo era filho de Abraão, representando um povo e nação. Cristo é o Filho de Deus, representando a plenitude do homem à imagem de Deus, como Deus queria criar. Evangelho de João capítulo 1, vamos lá onde nós tomamos início. João capítulo 1, versículo 12, versículo 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Adão, representando a humanidade. Filhos de Abraão, pela fé, representando um povo que Deus está criando. E agora, filhos de Deus. Essa é a imagem e semelhança que Deus está trabalhando em nós agora. E aí você vai notando o quão Deus ele é perfeito, o quão Deus ele trabalha para que de fato e verdade nós sejamos uma imagem e uma semelhança. O discípulo de Jesus, quando ele é chamado, ele é corpo e alma. Quando ele ouve o evangelho da salvação, ele é selado com o Espírito Santo, então ele é corpo, alma, espírito. Deus está trabalhando, o Pai está trabalhando em nós, e agora, nascidos em Cristo Jesus, agora como filhos de Deus, nós vamos conseguir vencemos a morte por Cristo, e também em Cristo nós podemos vencer o mal. Como é que Jesus, o Filho de Deus, venceu a tentação? Está escrito. Então agora,
se você já recebeu Jesus, você nessa caminhada de transformação da sua vida, para que você seja a imagem e semelhança de Deus, do Filho amado, e você possa agora vencer a morte e vencer o mal, ao ponto que até então você não conseguia resistir o mal. O Tiago nos deu o antídoto para resistir o mal. Chegai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Humilhai-vos na presença de Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Isso é transformação da nossa vida. E aí você vai vendo que a palavra de Deus, ela vai nos transformando, ela vai nos levando para que nós tenhamos o Adão, o Abraão e também filhos de Deus. Que Deus nos abençoe e que ao olharmos a nossa condição, você possa fazer uma reflexão da sua caminhada de fé. Se você na sua vida ainda não recebeu a Cristo, se você ainda na sua vida, você não entregou ela ainda para Jesus, o Cristo e Salvador, é muito difícil, ou quase impossível, resistir o mal e estar sobre o penhor da morte. Em nome de Jesus, que toda a palavra de Deus seja instrutora do nosso coração, instrutora do nosso entendimento, que nós não sejamos tomados de um egocentrismo e de um egoísmo, para que todas as vezes você tome escolha por si mesmo, ou decisão sempre por você, e nunca em Deus. Em nome de Jesus, que a sua mente seja sarada, que o seu coração seja sarado, curado, em nome de Jesus. Que possamos, meus irmãos, e que essa palavra de Deus, ela esteja a cada dia nos libertando.